Olá, dia 4 de outubro de 2015, domingo. O primeiro, vou ser rapidinho, mas primeiro os nossos clubes, as séries A e B do Campeonato Brasileiro. Criciúma empatou com o Paraná 0-0 em casa. Criciúma está... Sorte dele é que o Ceará tem 26 e ele 36. 10 pontos não tira mais. Mas ele já está... Tem 2, mais um só entre ele e a zona de rebaixamento, que é o tal de Macaé, que tem 34. Tem 8 também na frente do Ceará. Então aqui eu acho que em termos de rebaixamento, aqui já está definido. Ceará 26, Boa 23, PC 23, Mojimirim 22. Agora, para entrar, Botafogo 56, Vitória 52, Santa Cruz chegou lá em 48 América Mineiro. Aí tem com 47 Paysandu e Bahia e com 46 Sampaio Corrêa. Também é 7 disputando 2 vagas, porque Vitória e Botafogo já estão. Não sai mais. Então, e na Série A, nós tivemos, ela até que foi razoável. Aqui em Santa Catarina, jogando lá na Ressacada, o maior público do ano, Santa Catarina, 14.852 pagantes, uma renda de quase 400 mil reais. E muita gente ainda voltou, porque não esperavam que ia tanta gente. Quando deu meia hora de jogo, a gente viu os caras voltando. Lá na Ressacada, tu viu os caras voltando, indo embora. Foi surpresa essa renda, até porque o Vasco não está bem, mas por outro lado não é surpresa. Time do Rio de Janeiro, quando vem aqui, encher estádio, né? O Flamengo vem, se tu botar tudo para vender pro Flamengo, tu vende. O Botafogo, tu vende uma grande parte, tem muita torcida. Fluminense também tem. Então, e o Vasco demonstrou hoje que é uma força. Eu saí de casa 7 horas para ir até Itapema, para ir de Itapema ir para Florianópolis. Tu não acredita, ali na 3ª, 4ª avenida, nas marginais de Balneário, tudo cheio, tudo uniformizado do Vasco, com camisa, agasalho, tudo esperando os ônibus, certas era excursão, para ir para o jogo. Aí no caminho eu disse, pessoal, vai dar muita gente, pelo que de tudo quanto é lugar que tu vê de beira de estrada, aí tem ônibus indo para Florianópolis. E foi e deu, e deu. O Figueirense venceu o Goiás 3-2, prezado da roubalheira, em cima do Figueirense. Chegaram a expulsar lá o Carlos Alberto também, uma mala desgraçada também. O Flamengo ganhou 2-0 do Joinville. Acho que não tem o que se contestar, né? E a Chapecoense, cara, aprontou a surpresa da rodada. Não por ganhar do Palmeiras. É porque o Palmeiras, apesar de estar no G4, tem um time comum. Ele está disputando Libertadores, que lá o Corinthians vai ganhar o jogo e vai ser campeão. O Atlético hoje deu mais uma encostadinha, né? Mas a diferença mesmo assim está 5 pontos. Muito ponto. Agora, 5-1 no Palmeiras, como diz o Careca lá, eles sabem dar jeito no porco. E deram jeito, 5-1. Então a situação continua muito difícil ainda para os nossos representantes. Depois nós vamos falar sobre a próxima rodada, mas vê que a diferença ali, o Avaí tem 33, o Chapecoense tem 34. O Avaí é o 14º, o Avaí o 15º com 33. Coritiba tem o mesmo número de pontos, está atrás do Avaí no saldo de gols. E aí vem o Goiás com 31, Figueirense com 31, Vasco com 27, que agora abriu possibilidade, até porque o Vasco joga em casa com a Chapecoense, e Joinville, que esse com 24 aí não tem mais possibilidade. Mas essa foi uma rodada, poderia ter sido melhor ainda
se o Avaí tivesse vencido o Vasco. Mas não tem nem que lamentar. O empate para o Avaí foi uma vitória, porque a própria arbitragem meteu a mão no Vasco. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Univale Esporte deste domingo. Estamos de volta com o Univale Esporte, Elado Cardoso, boa noite. Boa noite, Zélio, boa noite, amigos. Dos prognósticos que nós fizemos aqui na sexta-feira... Nós acertamos o que aqui? Eu não acertei o Avaí, que eu disse que o Avaí ganhava. O Avaí, a gente sabia que era um jogo difícil. O Joinville também sabíamos que era um jogo difícil contra o Flamengo. Eu acreditava que o Figueirense fosse fazer uma graça em cima da equipe do Goiás. E fez, hein? Eu não acreditava. E você não acreditava. E a Chapecoense é que surpreendeu. Eu achei não, que... a gente até achou, pode empatar, ganhar de 1-0. Pelo retrospecto, mas 5-1. Pelo retrospecto da Chapecoense segundo turno, dava uma vantagem à equipe do Palmeiras, está vindo numa situação melhor, brigando lá pelo G4, e poderia até ter melhor sorte. Mas iniciou a partida e já tomou um gol. E aí aquilo desmoronou completamente, e não é para desmoronar. Uma equipe como o Palmeiras não é para desmoronar. Mas foi um grande resultado esse da Chapecoense. E esse resultado do Figueirense contra o Goiás ajudou também os catarinenses. Não, a rodada em si foi boa. Eu entendo assim, ó, o Avaí perdeu 2 pontos. Era para perder 3. Mas foi menos danoso o Avaí perder 2 pontos do que o Vasco perder 2. A situação do Vasco é mais complicada. Ah, sim. Então, o Avaí somou um ponto ainda ali para não entrar na zona de rebaixamento. E o Vasco está enterrado na zona de rebaixamento. Então, a perda do Vasco foi maior. É isso, Careca. Boa noite. Boa noite, Zélio, amigos da TV Univale. Realmente, o Vasco é aquilo que nós sempre estamos dizendo aqui, que o Vasco, além de vencer, ele tem que secar os outros. Aí vem jogar contra o Avaí, que está ali próximo à zona de rebaixamento e não consegue vencer. Realmente o resultado para o Vasco foi ruim. Para o Avaí ainda foi um bom resultado, porque continua na frente. Perdi até os 35 do segundo tempo. E abriu o quê? Abriu 6 pontos, né? Do próprio Vasco. A Chapecoense, né? Fez uma grande vitória. 6 pontos nessa altura do campeonato. 9 partidas. É uma gordura. E a Chapecoense conseguiu, né, uma grande vitória há tempos que não conseguia aquilo. Que Santa Catarina não mete 5 em ninguém na Série A. E a Chapecoense, que o forte da Chapecoense estava sendo em casa, né, a Chapecoense parou de vencer em casa. Então uma vitória dessa é uma vitória que dá moral em cima do adversário, como o Eládio bem frisou, brigando ali no G4, só que nós temos que lembrar que o Palmeiras é uma equipe que contratou muitos jogadores, contratou mais de 30 jogadores. Então, 48. Isso aí, é um time 48 ainda, jogadores. Quer queira ou não, é um time ainda que oscila porque é um time em formação ainda. Formação. Entendeu? Então, acontece isso, de fazer uma grande partida hoje e amanhã fazer uma partida hoje e perder o jogo. Eu não acho surpresa a Chapecoense ganhar o jogo. A surpresa para mim foi o placar. Ninguém esperava. 5-1. Porque eu sempre digo, nesse brasileiro, nem o Joinville, que é o último, não tem ninguém que tem time para tocar 5, toca num acidente. Para botar 5 no outro. No acidente e num time em formação. Um time em formação que toma um gol logo no início da partida, realmente encontra dificuldades para se encontrar dentro da própria partida. Tem coisa no futebol, Eládio, Careca, que é difícil a gente explicar. Quem viu o time do Vasco jogar hoje, o time do Vasco não era para estar nessa situação, mas nunca. Nunca. Tanto é que dos últimos 16 jogos, ele ganhou 13 pontos com o Jorginho. Talvez o Celso Rotti que tenha enroscado lá o time do Vasco. Porque o time do Vasco, ele tem um bom jogador, Nenê, no meio de campo. Ele tem um centroavante chamado Leandrão, que é bom.
Ele tem um zagueiro Rodrigo, que é bom. Tem um dos melhores goleiros que eu vi no campeonato aí. É igual o goleiro do Figueirense, que é um baita de um goleiro que tem aí. São jogadores bons, não é para estar nessa situação. E isso mostra, né, a capacidade do Jorginho como treinador. Já não é o primeiro trabalho que ele faz que dá resultado. Ele pegou o Vasco numa situação que se encontra ainda numa situação muito difícil, mas a gente nota que a equipe do Vasco evoluiu. Tu veio o Jorginho, que era para ter vindo para ser o técnico do Figueirense. E já no Figueirense ele já fez um grande trabalho no Figueirense. Por uma noite, numa noite mudou tudo. Em vez de chegar aqui no aeroporto e a luz apareceu lá em São Januário, numa noite. Mas também fica mais perto a casa dele de São Januário, né? Sabe por que o Jorginho não deu certo no Figueirense? Mas não deu certo? Não deu. Ele, se não me falha a memória, foi até campeão estadual. É que o Jorginho é um cara que não dá bola para a crônica esportiva. Porque a crônica esportiva fica, principalmente da capital, fica cutucando o tempo inteiro o cara. E ele não dava bola para os caras. Depois ele foi na Ponte Preta, fez um grande trabalho também. Ele não dava bola para os caras. Para falar em treinador, num Brasil em que o treinador é pouco respeitado, o próprio Dorival Júnior saiu do Santos numa situação complicada, naquela época do Neymar, não manda nada, não tem não tem Está lá no Santos de volta e já botou o Santos no G4. Ele voltou para o Santos e conseguiu fazer o Santos jogar o futebol que está jogando. E está no G4 já. Olha onde é que o Santos estava. Graças a Chapecoense. Graças a Chapecoense. Se a Chapecoense não tivesse ganho o Palmeiras é que estaria lá com 48. 48. Porque o São Paulo fez a parte dele. São Paulo ganhou o jogo. Tem o mesmo número 46. Agora, outra surpresa aqui que é positiva para mim, até para o próprio campeonato, é o Flamengo que está chegando. O Flamengo já tem 44 pontos. O Flamengo está a 2 pontos de entrar na zona de classificação. Ele joga com o Figueirense aqui, ele ganhando o Figueirense aqui, vai ser um jogo complicado, hein? E já o era Flamengo tem que ganhar, o Figueirense tem que ganhar. Jogo complicado. E já era para o Flamengo estar nessa situação. O Flamengo porque vem de 3, então vem de 3, 4 rodadas que não vence. Se tivesse vencido, estaria. E tem um detalhe também, Careca, a gente que trabalhou com futebol, eu não sei se essa parada que vai ter aí de uma semana, se é interessante para alguns times que estão no embalo. Não é. É interessante para quem tem agora, dá uma parada aí, ficar só treinando. Mas é importante. É importante porque esse campeonato é muito desgastante, tem vários jogadores jogando aí no sacrifício, como o Zélio falou, vai ser importantíssimo para recuperar alguns atletas importantes, para que na sequência da competição, que já vai faltar o que aí? Falta 9 rodadas. 9 rodadas. Entendeu? 9 rodadas. 8, né? 9 rodadas. 30ª, 31ª, 32ª, com 9 rodadas você tem que ter... Não esse ou aquele jogador. Você tem que contar em palitinho. Você não tem que... faltando 9 rodadas, você está ali na frente, está brigando, você não tem que contar com ou 2 jogadores, você tem que ter o teu grupo inteiro. Isso que nós estamos olhando aqui demonstra uma coisa. O campeonato brasileiro, com bom nível, sem nível, é um dos campeonatos mais equilibrados do mundo. Mais equilibrados. Nós estamos chegando aqui, hoje, com até o Flamengo, até o Internacional com 44, com 8 times, a 9 rodadas de terminar o campeonato para ser campeão. Lá na Espanha já tinha o Real Madrid e o Barcelona na frente, com 20 pontos na frente. Na Inglaterra o cara bota 30 pontos na frente, como já botou. Na Alemanha o Bayern decide na metade do turno. Aqui não. Aqui vão brigar até o fim. Como vão brigar para não cair? A realidade é uma só. O título eu não vejo fora da mão do Corinthians. Veja bem. O título não vejo fora da mão do Corinthians. Veja bem, eu vou te dizer uma coisa. Agora é o sprint final. Mas tem ponto suficiente para... Não, tem ponto suficiente, veja bem, agora é o sprint final. Vamos ao break. Retornamos na sequência com o nosso
Univale Esporte. Estamos de volta com Univale Esportes, nesse segundo bloco. Vamos dar uma... Eu só quero dar uma pinceladinha aqui, nós falamos em treinador, e tem essa polêmica aí do Osório. Eu queria saber da opinião do Careca, do próprio Zélio, esse dilema todo, e o São Paulo convidou o Osório para vir administrar o São Paulo, no mesmo tempo que ele chegou, ele dispensou um monte de jogador. Aí já deu, ele mesmo declarou, fez declaração de incompetência, de um monte de coisa com a diretoria do São Paulo. E agora está esse impasse. Se ele vai para a seleção mexicana, se ele fica, diz que até quarta-feira ele toma a decisão. O que vocês acham dessa polêmica com o treinador Osório? Eu acho o seguinte, eu acho que a diretoria do São Paulo, através do seu presidente, já deveria ter chamado o Osório, sentado e... De alguma forma... Tu quer treinar uma seleção... De alguma forma, pelo que você está passando para a imprensa aí, o teu desejo é assumir uma seleção para disputar a Copa do Mundo. Então, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, tchau, vai embora. Pronto. E coloca o Milton Cruz, que sempre foi colocado como assistente na saída dos seus treinadores. Pronto, acabou. Não tem... E um detalhe, que há uma divisão enorme na crônica paulista com relação a quem tem gente que apoia que ele fique e tem gente que apoia que ele tem que ir embora. Pelo amor de Deus, só que tem o seguinte, né? Imagine bem essa situação do Osório se fosse com um treinador brasileiro. O pau que esse cara estaria tomando até agora. Mas como é estrangeiro, o nego passa a mão na cabeça, tá? Uns são contra tal, mas são tudo sem ofender, sem nada, isso, aquilo, dizendo que o cara... O Rogério Ceni, que o cara sabe muito, que é isso, que é aquilo. O Rogério Ceni é um defensor, quanto mais do Osório. Mas tudo bem, mas o Rogério... Sabe por que já não mandaram ele embora? Que São Paulo já não disse para ele, tchau para ti, e vai para o México, por causa do Rogério Ceni. Eu sei, mas o Rogério Ceni manda no São Paulo. Não, sei, mas só que o Rogério e os outros jogadores, você pergunta, todos eles são unânimes em afirmar que ele é um baita de um treinador. Mas e ele dentro do campo é bom, é isso, aquilo, não sei o quê. E é normal também. Ele é bom. Eu sei, mas veja bem, mas é normal. É o seguinte, ele é bom. Mas é normal o profissional, principalmente o jogador, é falar bem do treinador. É a mesma coisa você pergunta para um jogador de futebol se o fulano de tal joga bem. Ele nunca vai dizer que o cara joga mal, vai dizer que joga bem, pode trazer. E outra coisa, você disse que ele... E o que ele fez até agora no São Paulo? Conta pra mim. São Paulo tem um baita de um time. Não, mas ele tinha um time bom. O São Paulo... 9 jogadores, ele mandou 9 jogadores do São Paulo, liberou os 9 jogadores, ele teve que refazer tudo. Claro, por quê? A realidade é a seguinte, quando ele foi contratado, o que passaram para ele, que o elenco do São Paulo é esse aqui. Ele é um treinador estrangeiro aqui na América do Sul, mas conhece... conhece os jogadores... É colombiano, mas ele conhece os jogadores dos times grandes aqui do Brasil, como nós conhecemos, da Argentina, da Colômbia. Ele foi enganado. Enganaram ele, porque quando ele chegou, os jogadores que tinham aquela lista que ele tinha, eles venderam 9. Venderam 9. Mas só que eu digo o seguinte, o São Paulo ainda tem um elenco. São Paulo não é 9 jogadores que desfalcam o elenco do São Paulo. O Palmeiras estava caindo dos pedaços. O São Paulo hoje tem um ponto a mais do que o Palmeiras. O Santos está na frente do São Paulo. Mas o Flamengo está chegando, está 2 pontos atrás do São Paulo. Mas o caso do Palmeiras e o caso do São Paulo é bem diferente. Por exemplo, o treinador do Palmeiras recebeu reforços. Mas recebeu 48 buchas. Ele recebeu reforços. Não, ele falou o seguinte, os jogadores que vieram para cá foram jogadores que em consenso... Mas a maioria dos reforços já tinha vindo com o Oswaldo de Oliveira, né? Mas ele também trouxe 3 ou 4 buchos dele. Então ele colocou lá e o time dele começou a andar. Tomou uma pancada agora, tomou 5 da Chapecoense, mas não é o caso. Não, então, é o time que está sendo formatado o caso do Osório, se eu fosse o Osório, eu agradeceria a passagem pelo São Paulo, porque treinar uma seleção como a do México, que tem 90% de chance de estar na Copa do Mundo. Igual o Brasil. Dificilmente vai ficar fora. Eu vou para lá e vou fazer um trabalho internacional, vou ser mais reconhecido ainda. E ele falou hoje na entrevista o seguinte,
estou num dilema. Eu tenho que pensar no profissional. Ali sempre foi assim, ó, na CONCACAF sempre foi Estados Unidos, México, garantido, aí ali tem 3 vagas, pela terceira vaga é Costa Rica, é Jamaica, Guatemala, esses aí que disputam as outras vagas. México é garantido que vai estar na Copa. Então é uma prova então que o Osório vai deixar o São Paulo. Vai, eu não tenho dúvida nenhuma, eu já pensei que ele ia deixar ontem. Eu pensei que ia deixar ontem. É bom, como tem essa folga agora, né? Eu acho que ele vai embora já. Já. O São Paulo já deve estar pensando. Porque como diz o Careca. Não fica porque não quer, né? É como diz o Careca, se sair agora, ele não vai contratar ninguém. Mas como auxiliar ali interino, ele fica. Falta 9 rodadas, mas com o São Paulo, com 46, joga com quem agora? Deixa eu ver aqui. São Paulo joga com o Fluminense que não ganha de ninguém. Então, não tem a Se necessidade. o São Paulo ganhar e entrar na zona de rebaixamento, eles não deixam o interino, eles trazem um técnico eu acho bobagem. efetivo. Agora, eu acho bobagem. Se não ganhar do Fluminense, que ficar assim 2, 3 pontos da zona de classificação, eles continuam com o interino até o final do ano. Eu acho bobagem, já tinha que ficar com o interino agora, falta 9 jogos. Acabou, classificou. Está dentro, está na Libertadores da América, tudo bem. Aí tem dezembro, as férias todas para trazer o treinador, uma coisa outra. Esse ano... Tá, e o apito, amigo, funcionou nessa rodada? Funcionou em favor do Avaí, mas não deu certo. Tem horas mas tu falou, sabia que tu falasse pra mim? Tu falasse do sábado, na sexta-feira, tu falasse pra mim que era o seguinte, o juiz é nosso. Tu falou? O juiz é nosso, então esse cara, tu já conhecia ele? Não, nunca vi um gaúcho. Mas tu falou que o juiz é nosso. Tu ainda me desse um empate ainda. Não, nem falei contigo sábado, não vem pra cá não. Não, na sexta-feira. Meteram a mão no Vasco. Deram um pênalti absurdo, ainda bem que o cara chutou pra fora. Deram um que foi, o outro que foi, o tal de Romário passou por cima, igual um trator. Passou por cima do jogador daquele pequenininho 11 mascarado lá, o Jorge Henrique, que nunca vi daquilo, tão mascarado. E o cara mandou seguir o jogo, deu pênalti que não foi para o Avaí. Não, fizeram absurdo. Agora, o maior absurdo que aconteceu foi nesse jogo aqui, qual foi? Que anularam o gol e voltaram atrás, que deram... Foi do Figueirense. Não, foi do... Qual foi? Do Palmeiras, que expulsaram o jogador? Não? Do Palmeiras. O Egídio. O William Barbio, estava 1-0 para Chapecoense. Arrancou em velocidade, tu vê assim na tela da televisão, que o árbitro ficou lá no meio do campo. Deu o contra-ataque, ele não acompanhou o contra-ataque. Mas o assistente ficou firme, não deu nada de pênalti. E ele, de lá onde ele estava, ele deu o pênalti. Foi lá e expulsou o Egídio. Confusão daqui, confusão dali, o Egídio foi para o vestiário, já está sem chuteira. Voltou amarrando a chuteira. Aí consulta, eles estão usando o recurso técnico, tá? Esse delegado especial da CBF que eles estão botando aí, eles estão usando o recurso técnico. Porque demorou 5 minutos para decidir. Decide para lá, esse cara entrou o cara lá de terno dentro do campo, conversa daqui, o assistente ficou impassível, que não foi pênalti, não diz. Não marcou. Aí, de repente, o cara vai lá, chama o Egídio de volta para o campo, anula o cartão vermelho e dá a chuteira para ele colocar e bola volta. ao chão e segue o jogo. Essa eu nunca vi. O cara já está no vestiário, expulso, voltar para o jogo, anular o cartão. Eu nunca vi disso. É o recurso eletrônico que já está sendo usado, tá? Mascarado, mas está sendo usado. Pode ter certeza. Mas se foi para corrigir um erro, eu acho que foi correto. Se foi para corrigir um Como erro... eu acho, como lá no jogo do Avaí hoje, o cara também saiu da mesa e foi lá no árbitro. Só que, ali, igual o árbitro, ele errou também. Disse que foi pênalti. Os dois? Os dois disseram. O auxiliar e o árbitro? O auxiliar não deu. Mas o que o outro foi fazer lá? O que o fiscal... Ele estava mais perto. O quinto árbitro diz? O quinto árbitro é o delegado? É um delegado especial que tem nos jogos agora.
é de fora, não é daqui. Ele foi lá, o árbitro chamou, perguntou, conversaram e ele confirmou o pênalti. Tanto é que ficou aquela dúvida, vai dar ou não vai dar? Vai dar ou não vai dar? De repente deu o pênalti. Mas nós vamos ter a oportunidade de ver esse pênalti. Não, esse pênalti tu vai ver amanhã. O absurdo que foi. O cara tá a um tantinho assim, ó, uma folha de papel, dentro da área, na barreira. Antes do cara bater a falta, que era um cruzamento, ele já saiu, se adiantou, ficou fora da área. E botou as duas mãos na bola. E o árbitro deu pênalti. Meu Deus. Quando o cara botou o pé, já ficou parado no lugar, fora da área. Vamos ao break, retornamos na sequência com a tabela do final de semana. Voltamos em seguida. Estamos de volta com Univale Esportes. Eu estava assistindo. Antes você tem que fazer uma correção aí do público. Do público que veio aqui. O Luque mandou um abraço, Luque. O Luque disse que em Chapecó deu público de 16 mil. Tudo bem, eu falei o da capital porque esse eu estava lá. Não posso falar do outro, porque eu não sabia a renda, até porque o jogo terminou depois que nós já começamos praticamente o programa. Mas todos esses recordes aí, Luque, vão ser batidos no jogo da outra quarta-feira. Não nessa que vem, na outra. Figueirense Flamengo vai bater os recordes, tudo. Vai ser o maior público. Eu estava assistindo, antes de falar sobre a tabela, mais rapidinho, o depoimento do presidente da Federação Mineira e da Federação Carioca na CPI de futebol. Estão lá os senadores fazendo as perguntas, até o Paulo Bauer, que é senador catarinense, faz parte da comissão, e é a unanimidade, do presidente da federação, que estava lá, do Romário e dos senadores. Que quem tem que assumir a CBF, caso o Deonero caia, e eles dizem que provavelmente vai cair, é o Delfim. Eles não aceitam qualquer outra alternativa de mexer com o estatuto para o Delfim não assumir. E o Romário achei até feliz, quando ele disse, tem que ficar de olho com essa briga do Delfim para assumir ele e o Deonero, na arbitragem contra os times de Santa Catarina nessas rodadas que faltam. Foi bem claro. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho porque eu estou pressentindo, ele disse, com o meu conhecimento de futebol que joguei, que coisas estranhas podem acontecer contra os times de Santa Catarina para tentar enfraquecer a federação e automaticamente é o Delfim. Então o senador Romário está pré-julgando que tem árbitro safado que está apitando no futebol brasileiro? Não sei. Aí tu tira a tua conclusão, eu tirei a minha. Não, se você diz o presidente que há uma preocupação com relação à arbitragem dos jogos dos times catarinenses, a arbitragem compreende-se de 3 componentes. Veio uma declaração mais, como é que eu vou dizer, para mim bomba ainda, do presidente da Federação do Rio de Janeiro, que é oposição à CBF. Ele disse o seguinte, árbitro carioca que apitar jogo de clube de Santa Catarina e errar deliberadamente, pode ter um erro até, mas que eu ver que errou deliberadamente, ele nunca mais apita na Federação Carioca. O presidente da Federação Carioca falou isso aí. O da Mineira ficou mais no Agora, para todos nós catarinenses, a indicação do Delfim, que é de direito, por ser o vice mais velho da federação, é o estatuto. Será realmente um grande feito para Santa Catarina ter o Delfim como presidente da instituição maior do futebol brasileiro até 2018, né? Ele tem 3, o Deonero assumiu agora em janeiro. Ele vai ter, passando o ano, vai ter 3 anos pela frente. E quem assume aqui a Federação Catarinense de Futebol? Quem assume aqui é o presidente da Liga de Criciúma, que eu não conheço ele. É o mais antigo aqui também. Porque o estatuto da CBF, das ligas, das federações, diz o seguinte, são 5 vices
e assume sempre o vice mais antigo. Mais antigo. É. Vamos lá, Fabiano. Vamos ver o que aconteceu no final de semana. Série B. 29ª rodada. Sexta-feira, 19h30, Criciúma 0, Paraná 0. Resultado ruim. Mas só empata o Criciúma. É, só empata. Só empata. Empatite. Só empata. Mas eu Eu disse- venho dizendo isso aqui há um montão de tempo. E o Deus Sampaio do Correia empatou com o Botafogo. Mas o Botafogo tá folgado, pode E o empatar. gol de empate do Sampaio Correia foi um golaço. É. Sábado, 16h30, Bahia 1, Vitória 3, eu vi esse jogo, um jogaço. Macaé 3, ABC 1, Boa Esporte 1, CRB 3, Atlético Goianiense 2, Paysandu 1, Oeste 2, Náutico 0. 21 horas, Mojimirim 1, América Mineiro 2. O Botafogo é o primeiro, 56. Pode perder, pode ganhar. Nunca sai da liderança. Nunca sai da- Só perdeu, acho, uma rodada. O Vitória é o segundo, 52. 48 tem o Santa Cruz, que chegou, hein? Chegou. Santa Cruz é tradição. América Mineiro, 48. Aí vem Paysandu com 47 em quinto. Bahia é o sexto com 47. Sampaio Correia é o sétimo com 46. Náutico, o oitavo. O Náutico foi decepção, hein, careca? Aham. Teve lá, ficou, andou beliscando e caiu. 43. Você já não tem mais chance. Bragantino, 42. Luverdense, 42. O CRB, 40. Atlético Goianiense, 38. Paraná, 37. Oeste, 37. Tu vê, o Criciúma. Estava lá toda a vida em nono, décimo. Foi lá para 15º. A sorte dele é que a 10 diferença pontos, dele né? para o Ceará é 10 pontos. É muito ponto. Para tirar, não tira. É de 9 rodadas, 3 rodadas, ele ainda... Não tira. E tu não vai perder tudo, os outros ganham tudo também. Mas se continuar empatando, pode dar zebra. Macaé tem 34. Aí vem o Ceará com 26, já dá 8 Já pontos 8 pontos. do Ceará para o Macaé. Então não tem, né? E o Boa é o 18º com 20. Isso aí já foi. Boa 23, ABC 23 e Mojimirim 22 já estão rebaixados. Na Série A, 29ª rodada. Sábado, 18h30, Internacional 2, Sport 1. Jogão, hein? Bom jogo. Volta de Disputado, Falcão a Porto corrido. Alegre. Foi o Falcão lá no Sport. O Sport continua arrumadinho. Só que é o único clube do Campeonato Brasileiro da Série A, tu sabia? Que não venceu um jogo fora de casa. Só empatou, não venceu uma. O Coritiba 0, Atlético Mineiro 3, ao natural, né? Brincou. E o São Paulo passou trabalho no Morumbi com o Atlético Paranaense, hein? Foi 1-0. Hoje, 11 horas, Flamengo 2, Joinville 0, normal. Avaí 1, Vasco 1. É um resultado quase que normal, não fosse a arbitragem. 16 horas, Santos 3, Fluminense 1. Aconteceu de tudo, né? O goleiro vai fazer gol em cima, chutando em cima do zagueiro, né? Ponte Preta 2, Corinthians 2. Aí o Careca falou eu que foi... assisti esse jogo, o segundo tempo da Ponte Preta foi primoroso. Mas Infelizmente, no final do jogo, o zagueiro da Ponte Preta entregou o ouro. Cruzeiro 0, Grêmio 0. O Cruzeiro não está bem, né? O campeonato todo, patinando. O Goiás 2, Figueirense 3, para mim, outra agradável surpresa. E a maior de todas, não até pela vitória, que a Chapecoense lá dentro de casa, ela perdeu 1 ou 2 jogos só. É difícil bater a Chapecoense lá. Agora, 5-1 no Palmeiras, o resultado em si foi desastroso. Primeiro, Corinthians 61, dificilmente vai perder o título. Atlético Mineiro 56, Grêmio também estacionou ali, mas tu vê, tá 6 pontos do Santos, que é o quarto, né? Aí vem o São Paulo também com 46, Palmeiras 45 é o sexto, Flamengo é o sétimo 44, Internacional o oitavo 44. Até aí, acho que dá para chegar, porque são 2 pontos de diferença lá do Santos. Dali para baixo, Ponte Preta 41, Sport 40. Esse Sport perdeu chance, hein? Aí 11º, Atlético Paranaense 38, Fluminense é o 12º
com 37, o Cruzeiro tem 37, a Chapecoense 34, o Avaí 33, Coritiba 33. Aí vem a zona de rebaixamento. Goiás 31, que agora tem o Corinthians e São Paulo, Figueirense 31, que tem o Flamengo aqui no Orlando Scarpelli. O Vasco tem 27, é o 19º. Tem a Chapecoense lá em São Paulo. No Rio. Lá no Rio. E o Joinville, que já foi para mim. Vai pegar o Coritiba em casa. Pegar o Coritiba em casa. Dificilmente vai ganhar. Devia de ganhar para ajudar os catarinenses. Joga com o Curitiba em casa. Para ajudar os catarinenses, seria interessante o Joinville ganhar. Vencer, porque se o Curitiba ganhar, aí já... Próxima rodada. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Atlético Mineiro Internacional. Só explica que essa próxima rodada é só na outra quarta-feira. No dia 20... Não. No dia 14. Daqui 10 dias. Porque quarta e domingo tem jogo da seleção. Dia 14. Quarta tem contra o Chile, domingo tem contra a Venezuela. Quarta é lá no Chile, domingo é no Brasil. O Atlético Mineiro Internacional, o Atlético Mineiro, em termos de Libertadores, também está garantido. Mas tenta chegar perto do Corinthians. E o Internacional briga para chegar na Libertadores. Está 2 pontos do Santos. É jogo dificílimo. Sport e Avaí é uma parada dificílima para o Avaí. Dificílima. Palmeiras e Ponte Preta. Ponte Preta hoje quase ganha do Corinthians. O jogo é lá na arena do Palmeiras. O Joinville pega o Coritiba, ele tem uma grande oportunidade, já que ele já foi, dele ajudar os catarinenses ganhando o Coritiba. Exatamente. Pode ajudar. O Fluminense pega o São Paulo, outra parada difícil. O Figueirense e Flamengo. Isso aqui vai ser um jogaço. Jogo inclusive para quebra de público. Tem favorito nesse jogo aí? Flamengo. Flamengo, tanto é que o Flamengo está disputando o G4. O Figueirense está disputando o rebaixamento. A gente tem que colocar isso aí. O Atlético Paranaense joga com o Cruzeiro, ali nada, porque nenhum dos dois vai a lugar nenhum mais. Estão lá no meio da tabela. Meio da tabela. O Corinthians joga com o Goiás, e é outro jogo que interessa aos clubes de Santa Catarina. O Vasco joga contra a Chapecoense, aí é outra parada. É o desespero do Vasco contra a Chapecoense para se manter. O Grêmio com o Santos é briga, terceiro contra quinto, terceiro contra quarto. Essa é a rodada. Uma rodada dificílima. Não, daqui para frente agora toda rodada pega fogo, toda interessante. Exemplo, agora é sprint final. Na situação, Quem não tiver força, na situação do Corinthians, mais tranquilo. Mas a Libertadores ali está aberta para 5, 6 times. Mas vocês não concordam comigo que esse campeonato aqui com 20 clubes, e nós vendo aí campeonatos com nível técnico super, mais do que o nosso, mas com 2 equipes disputando, 3 equipes disputando. Nós estamos aí com até o 8º disputando a vaga da Libertadores. Zélio, o nosso futebol sempre foi o mais difícil do mundo, nossos campeonatos. São difíceis. Sempre foi o mais difícil do mundo. Mesmo quando era naquela época de mata-mata, sempre foi mais difícil. Lá chega na Espanha, só tem 2 times, Barcelona e Real Madrid. Na Inglaterra tem 3. Na Inglaterra tem 2, 3, tal, não sei o quê. Na Alemanha tem o Bayern que ganha com a metade do turno, já está campeão. E os caras têm, o orçamento deles é tão grande que dá a condição deles chegarem nos rivais e enfraquecer os rivais, contratando jogador. O poder econômico é tão grande. Na Espanha, o Barcelona foi punido de não poder registrar jogador, sabe, né? Sim. Até a próxima janela, lá na frente. Sabe quantos jogadores ele contratou nesse trinco que já está assinado com o Barcelona? Só não pode registrar e botar jogar? Tem 18 jogadores, cara. Isso aqui é um time e meio, cara. Contratado e só cobra. 18 jogadores, só que não pode registrar antes que abra a próxima janela, foram punidos. Vamos ao último break, retornamos com Univale Sport.
Michelotti ganhou mais que ele. Estamos de volta com o último bloco aí do nosso Univale Esportes. Eu acho que a filosofia, nós estamos discutindo aqui sobre treinador, a nossa é diferente, né, do europeu. Lá no europeu, aí tu diz, como estás falando aí, o Mourinho tem 600 milhões mas o outro tem 700, o outro tem 1 bilhão, o outro tem 500. É tudo coisa grande. Tudo coisa grande. Tanto é que tem um agora lá não lembro, o time vermelho lá da Inglaterra. O cara está 21 anos no comando do time. Não, já saiu do Manchester United, já saiu. Não. Eu estou falando Ferguson, o Menguer. Está 21 anos. Ah, está no Arsenal. No Arsenal, 21 anos. 21 anos. Vai sair agora. Agora fez um acordo para ir embora. Aí o cara ficar 21 anos também num clube, bomba, né? Não, eu vejo com normalidade, Eusélio, o futebol... Isso para nós, né? O futebol... Isso é anormal para nós. O futebol é um jogo em que você tem que ter estratégia. Mas para você ter estratégia, as peças do tabuleiro desse jogo vão ter que se movimentar corretamente. E quando você tem essas peças dentro de uma harmonia, facilita. Não é que você vai ser imbatível. Porque você vê hoje um jogo do Barcelona... os clubes já vão sabendo como marcar o Barcelona. Se conseguir marcar, ele ganha um espaço. Pode ganhar no contra-ataque, e o Barcelona é aquele time que toma 1, toma 2, toma 3, toma 4. Ele não sai do ritmo dele, ele vai jogando. Então a situação hoje, no Brasil, é bem diferente, que os nossos jogadores, eles fazem a improvisação em cima de improvisação dentro do jogo. Não é, Greg? Com certeza. Não é só habilidade, não. Ele improvisa e daqui a pouco a coisa começa a dar certo, daqui a pouco você procura um espaço lá, não tem ninguém naquele espaço vazio lá. Porque e outra coisa, está esquecendo um detalhe, né, também. O mais importante... A estrutura que tem um técnico desse lá para trabalhar, o apoio que tem e o que tem aqui no Brasil, né? Eu sei. E só que, além disso tudo, o Eladio, você sabe disso, o importante é o vestiário. Se no vestiário as coisas não correr corretamente, não adianta. Você vê, o Chelsea hoje, campeão o ano passado, tá? Com folgas. Esse ano, ele é o 16º, está tomando pancada de todo mundo. Sabe por quê? Porque esse mala desse treinador, esse tal de Mourinho aí, que é uma mala, tá? Ele brigou simplesmente com a médica do clube, que todo mundo gosta. A médica que está lá há anos no clube e tal, não sei o quê, seu trabalho tirou o emprego da mulher. Entendeu? Aí o que aconteceu? O jogador já nem fala, tem jogador que já nem fala com ele. Mas diz uma coisa para mim, se o time perder, vão dizer que a culpa é da médica ou a culpa é dele? Então, se ele acha que não está correspondendo, tira. Não. Para um treinador se meter no departamento médico... Tem. Não. Pelo amor de Deus. Bem. Eu acho que está certo. Veja bem, Qual é a capacidade eu pego o Eladio. capacidade dele para discutir com o médico? Eu pego o Eladio, dá uma contusão no Eladio. Hoje eles medem grau de contusão e sabem tudo. Mas o eles sabem tempo de recuperação. Aí tu não te recupera nunca. Mas o cara o problema vai não lá foi saber esse. o que é. Não, mas o problema não foi Ah. esse, Osélio. Se o problema é esse, tudo bem, até concordo, ele não quer tal, não sei o quê. Tá, primeiro que ele não é médico, ele também não tem Não pode saber entender. atrás. O problema é o seguinte, é que numa partida, tá, houve uma contusão de um jogador do Chelsea, tal, não sei o quê, e ela estava esperando para adentrar o gramado para atender o jogador, e o árbitro não autorizava, tal, não sei o que, demorou, e ele ficou xingando ela que tinha que entrar, que invadir e tal, não sei o quê, naquela arrogância que ele tem, entendeu? E depois disso, ele exigiu a saída Eu acho da que profissional. O treinador, médico, departamento médico, massagista, auxiliar técnico, roupeiro, qualquer coisa, ele tem direito de botar e tirar. Quem? Ele tem o direito. Ele vai fazer a dele. Eu não ele quero... vai contratar, vai pedir para contratar, vai treinar, vai ensinar, vai exigir, vai escalar. Agora, se meter no roupeiro, se meter no massagista... Ele tem o direito. Se meter no médico... Se ele achar que o roupeiro não está botando a roupa correta lá, ele tem Mas o direito... que é a roupa correta, rapaz? Ele Não tem passou o bem a direito, roupa? Não passou ele bem a tem- roupa? não veja passou bem, bem a roupa. Não, veja bem, Pode ele ser. tem o direito,
Ele tem o direito de comunicar à diretoria do clube, através do seu diretor de futebol, do seu supervisor, tal, não sei o quê, que o trabalho do roupeiro não está... Daí eu não quero... Não, veja bem. E não quero mais esse roupeiro comigo. Eu não quero mais esse roupeiro, mas o cara é funcionário do clube, o cara é funcionário do... Não, veja bem, o cara é funcionário do clube, o roupeiro é funcionário do clube, ele é funcionário do clube, ele não é patrão, ele não é patrão, ele não paga o roupeiro, então ele não pode mandar embora. Lá é diferente daqui, lá o treinador é o manager, ele manda em tudo. Lá o treinador, ele que usa o orçamento para contratar, eles dão o orçamento para ele. Contratou ele contrata. O time de futebol. Não, mas ele também tem direito de mandar na comissão técnica. Você quer dizer que ele tem o direito um simples treinador de futebol simples vai não. discutir... Dos treinadores mais vencedores do mundo. Um simples, porque ele não fez curso nenhum, ele não fez nada, ele quer discutir com o cara? médico. Tu conhece? Não, mas ele quer discutir com o médico. Não, eu quero saber. Ele quer discutir com o Eu, médico. se sou treinador de futebol, eu tenho um médico no meu clube. Jogadores começam, é igual preparador físico. Começa a estourar jogador, Aí é culpa do médico. é culpa do preparador físico. Ah. O médico hoje em dia, a tecnologia, antigamente o cara dizia que estava machucado, não jogava um mês se não quisesse. Hoje ele sabe se o cara está ou não está. Sabe, inclusive, o grau da contusão e calcula o tempo que o cara vai se recuperar. Olha, aí o cara enche o departamento médico. O cara vai ficar com o cidadão lá? Tá, mas claro que não vai. Mas o médico é culpado? Tá muito o médico evoluído. é culpado? Não, veja bem. A medicina evoluiu muito, está no futebol principalmente, tem tudo, tem fisiologista, tem isso, tem aquilo, tal, não sei o quê. Mas se o atleta dizer que está sentindo uma dor no joelho, pode tirar a radiografia, fazer o que quer, porque a dor subjetiva é só ele que sente. Ninguém vai dizer que ele não está machucado. Eu acho que hoje em dia tem condições de ver se o cara está machucado ou não está. Aí se você diz para mim, que o preparador físico é responsabilizado pelo excesso de contusões nos jogadores, eu até vou entender um pouco. Porque o preparador físico ele tem que fazer um trabalho de fortalecimento muscular, fazer um trabalho todo especial em cima de cada jogador. Não é o nosso caso aqui. Claro. Nosso caso aqui vai todo mundo na mesma boiada. Aqui não tem essa de você um grupo daqui, um grupo dali, não tem mais não. Tem poucos clubes que tem. Mas por quê? Então vou te fazer uma pergunta. Tá, lá fora é uma maravilha, né? Eu não sei. Todos os jogadores brasileiros que jogam lá fora, que se contundem lá fora, tá? Vem para cá se tratar aqui, ou no São Paulo, ou nos times grandes aí, para se tratar, porque não confiam no departamento médico lá. É que o jogador brasileiro que vai para lá, ele já atuou aqui, ele tem o médico de confiança dele e pede para vir. Tanto é que o Real Madrid, quando o Ronaldo veio, naquela doença, ele mandou um médico dele junto. O médico dele supervisionava o que o médico brasileiro fazia. Ele aceita o que o jogador quer. Só que o médico do Real Madrid estava junto, atendendo. Careca, um abraço. Obrigado. Obrigado, Zélio. Obrigado. Ainda bem que eu não sou médico. Se eu fosse médico, eu não demitia. Eu te demitia. Quem manda é o treinador. Quem responde é o treinador. Até amanhã, 13 horas, com Unisport. Tá bom, meu treinador? Ah.